Olá, você que está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Expo Maná 2021 na trilha do Mana Axis. E hoje eu estou aqui com Rafael Rodrigues dos Santos. Tudo bem, Rafael? Tudo certo, e você? Tudo bem também. Bom, o Rafael ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá no período de 2015 a 2019 e ele é membro egresso do grupo PET Informática da UEM dos anos de 2015 a 2018. Atualmente, ele é desenvolvedor de software de reconhecimento de fala no CID. Ele é apaixonado por tecnologia, matemática, educação e acessibilidade. E ele vem se especializando em data science e machine learning. Ele atua como desenvolvedor full stack desde 2019, com experiência em RST Full, APIs e SPAS. Então, Rafael, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, pela participação nesse nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço o convite. Certo, então só para explicar para quem está assistindo o vídeo, né, como que vai funcionar. Eu vou estar aqui perguntando algumas coisas sobre o dia a dia do Rafael, sobre a vida dele, né, e sobre como vem sendo as experiências, né, que ele tem tanto no meio acadêmico como também no seu cotidiano. Certo, Rafael? Certo. Ok, então para iniciar eu gostaria que você contasse um pouquinho mais, né, sobre a sua história, sobre o começo da sua vida, como que você lida com a deficiência visual. Eu nasci com uma doença chamada retinose pigmentar, que ela causa a... ela faz as células da retina pararem de funcionar com o tempo. Geralmente essa doença começa a apresentar os primeiros sintomas numa idade mais avançada, né, perto dos 30, 40 anos, mas alguns felizardos como eu já apresentam sintomas desde pequenos. O primeiro sintoma que eu tive foi a cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar lugares escuros. Junto com a cegueira noturna, outros sintomas foram vindo ao longo do tempo, como a perda da visão periférica, né, que é aquele campo Uhum. visual, né, olhando para os lados. E depois de alguns anos, a visão central começou a ficar debilitada também. Foi aí onde eu Uhum. comecei a apresentar dificuldade de leitura, de foco, de perceber detalhes. E, bom, atualmente ainda enxergo um pouco, tem aí, os exames mostram cerca de 5% da visão nos dois olhos, né, a doença afeta os dois olhos da mesma forma. E como é na retina, que é um tecido mais na parte do fundo do olho, conectado direto ao nervo óptico, não tem chance de fazer um transplante, né, como é o caso de uma córnea ou outras anomalias da visão. E acho que para começar é isso. Certo, Rafael. Bom, então, né, eu acho que você também deve ter percebido isso, que é uma coisa muito boa, na verdade, que cada vez mais, né, na nossa sociedade, a gente vem falando sobre acessibilidade, né, não só acessibilidade para deficientes visuais, mas, na verdade, acessibilidade de um modo geral, e a gente percebe que a sociedade tem se preocupado cada vez mais com isso, né, mas a gente sabe também que ainda existem muitos desafios, muitas barreiras né, principalmente para os deficientes visuais. Então, eu gostaria de saber, Rafael, como que é isso no seu dia a dia, né? Se a gente for considerar assim na sociedade civil, você pode elencar assim algumas das maiores dificuldades que você enfrenta? Certo, eu vou começar falando um pouco sobre a questão de locomoção, né, e eu no dia a dia aí, da vida. E depois falar um pouquinho sobre as dificuldades que eu tenho em termos de aprendizado, eu aqui quietinho no meu canto. Primeiro ponto, dificuldade de enxergar em lugares novos, porque assim, eu consigo andar relativamente bem nos trechos onde eu conheço, onde eu frequento várias vezes, como por exemplo, eu ia para a universidade sozinho, eram algumas quadras de distância, levava cerca de meia hora para chegar, mas eu ia sozinho. Alguns pontos principais aqui perto de onde eu moro, como shopping, eu preciso de um tempo para me adaptar. E aí, hoje tem a facilidade do Uber, acabo gastando um pouquinho a mais por conta disso, mas facilita bastante
o meu deslocamento. Tem a dificuldade do alinhamento nos estabelecimentos, né? Como assim? Nas calçadas, se você reparar, em vários lugares, parece que um estabelecimento, né, uma loja ou outra coisa ali, fica um pouquinho mais para frente do que a outra. Então, se eu for seguir uma linha reta, que naturalmente eu já tenho dificuldade, né, de andar em linha reta, mas eu tenho que tomar cuidado porque eventualmente eu posso estar andando e aí ter a parede do estabelecimento à frente, porque é desnivelado. Isso acaba complicando um pouco a minha locomoção. Falta de sinalização, acho que isso é até um clichê das conversas sobre acessibilidade, porque falta piso tátil ou é implementado sem seguir as normas ou alguns obstáculos em cima do piso tátil. Semáforo sonoro, pouquíssimos lugares tem, isso ajudaria bastante, mas infelizmente não vemos muito por aí. Mapas táteis em estabelecimentos que poderiam ajudar também, por exemplo, quando eu entro num shopping, ou qualquer outra loja que seja um pouquinho maior, eu fico totalmente perdido, né? Eu dependo da ajuda de alguém ali para chegar no lugar que eu quero. Algumas ruas onde pode virar carro de vários sentidos, eu tenho um pouco de dificuldade de saber se eu posso atravessar, né? Porque geralmente eu vou pelos tempos dos semáforos, mas às vezes fecha de um lado e do outro o carro ele pode virar também, então acaba dificultando ali, né? Eu preciso prestar muita atenção e se for um lugar com muito barulho é um pouco difícil. Questão de trabalhar com dinheiro, dizem que as notas, cada uma tem um tamanho diferente, mas eu não consigo perceber a diferença. Eu teria que ter todas as notas ali comigo, né, o tempo todo, para comparar. Essa aqui é de 20, essa é de 10, né, e não tem, ainda mais nota de 100, difícil ter. Também para usar ônibus é um pouquinho complicado no sentido de pontos no meio do caminho. Então, quando eu entro no ônibus e vamos supor que eu quero parar num ponto que fica no meio do caminho, que não é o ponto final. Como que as pessoas que enxergam fazem? Elas olham um caminho e a hora que está chegando, elas puxam uma cordinha, apertam um botãozinho, não sei, mas sinaliza para o motorista que elas querem parar no próximo ponto. E eu não estou vendo onde eu estou, né, qual parte do trajeto eu estou, então é um pouco difícil de eu saber exatamente onde eu vou parar. O que eu faço é avisar o motorista, né, eu vou parar no ponto X. Aí, de novo, eu preciso já conhecer esse caminho, então para trajetos novos, lugares novos é um pouco mais complicado. Mas aí eu conto com a boa vontade do motorista de ele me avisar. Agora tem falta de audiodescrição em séries e em filmes. Ainda aproveito bastante dos diálogos, mas algumas cenas o significado está tudo ali na visão, né, e essa parte eu acabo perdendo. Chaves é um grande exemplo disso, né? A maioria das piadas são visuais, são ali, são visuais, né? Eles gesticulam bastante, eu acabo perdendo um pouco. Quando eu estou estudando ou apenas lendo, né, algum site, alguma coisa assim, tem muitos conteúdos na forma de imagem e essas imagens não têm descrição. Seja um anúncio de algum evento que vai acontecer ou, né, como a Alissa falou, eu sou da... A gente tá falando pra você, né? Então, não tem problema. enfim. Quando eu tô procurando um tutorial, né, alguma coisa. Bom, às vezes quando eu tô procurando um exemplo de código na internet, as pessoas costumam tirar um print do código
e postar a imagem, em vez de digitar o código, de dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que elas têm preguiça, não sei. Como eu ainda enxergo um pouco, beleza, eu consigo ampliar, né, dependendo das cores, do contraste, eu ainda consigo ler, mas se eu não enxergasse nada, eu ia ficar sem ter aquele código de exemplo que eu estava procurando. É um exemplo em vários cenários que as pessoas usam imagens quando poderiam muito bem usar um texto. Certo. Também temos a questão de sites inacessíveis, porque eu uso o leitor de tela, que é um software especializado, mas para esses softwares funcionarem bem, as aplicações precisam ser feitas seguindo ali uma série de especificações. E muitos sites não seguem essas especificações. Às vezes por não conhecerem, às vezes por usarem ferramentas prontas, e essas ferramentas prontas elas não dão suporte, ou é um pouco complicado de alterar. Um ponto que eu coloquei como dificuldade seria a dependência de softwares e de dispositivos, enfim, né, de tecnologias para que eu tenha um pouco mais de autonomia. Né? Como eu uso leitor e ampliador de tela, então eu preciso ter esses softwares instalados. E eu tenho um amigo que tem um dispositivo que você coloca um livro e ele captura aquele livro, também tem função de reconhecimento óptico de caracteres, então eu preciso comprar esse dispositivo, ter comigo, ter a questão de transportar, celular também. Hoje em dia os celulares estão bastante avançados em termos de acessibilidade, né? Os leitores de tela funcionam bem, mas eu preciso ter um celular com esse leitor de tela funcionando, e dependendo do aplicativo ele trava também. Então tem muitas coisas que eu preciso ter um recurso a mais, e sem esse recurso eu corro risco de ficar perdido. Né? Por exemplo, se eu estiver usando o GPS para um lugar desconhecido, se alguém rouba o meu celular, eu fico ali naquele lugar perdido. Então, eu preciso ter recurso financeiro também. E também, entrando nessa questão de tecnologia, ou a falta dela, eu tenho bastante dificuldade com o que não é tecnológico. Então, leitura e assinatura de documentos, ou tudo que for no papel, seja um folder, alguma informação, uma senha de algum atendimento, uma receita médica, enfim, tudo que hoje em dia ainda é usado no papel por questão até de segurança, né, de você comprovar, né, que tem a assinatura, né, enfim, todas essas coisas eu sozinho eu não consigo. Então, de maneira geral, né, ainda bem que a tecnologia ela vem, né, e as tecnologias assistivas, principalmente, elas vêm auxiliando de uma maneira satisfatória até, né, no Sim, seu sim. dia a dia. Bom, Rafael, então, né, agora entrando num aspecto assim um pouco mais específico, né, vamos voltar um pouco os olhares para o contexto educacional. Então, desde o seu ensino fundamental, no ensino médio também, né, agora chegando até a graduação, como que você observa que está o ensino para deficientes visuais, né? Seja na didática do professor, em como os conteúdos são repassados, como que é a sua visão sobre esse aspecto? Beleza. Bom, no ensino fundamental e médio, dá para dividir em três pontos. Né? O primeiro ponto, desculpa, três fases. A primeira fase, onde eu ainda enxergava relativamente bem. Nessa fase, eu estudava da mesma forma que os outros. Eu lia no papel, copiava do quadro. O único problema é que eu precisava sentar na primeira carteira, porque se eu sentasse no fundo, eu não conseguia ver o quadro. E também tinha um pouco de problema com reflexo, dependendo do horário do dia. Se a janela estava aberta, era um pouco difícil. Mas fora isso, né, lia e escrevia tranquilamente. Depois veio uma segunda fase que foi
a mais difícil, que foi a adaptação. Foi quando a minha visão central começou a ficar prejudicada e, e aí eu não conseguia mais ler no papel, né? Eu tentei com texto ampliado, né? O colégio onde estudava usava o material do Positivo, e aí eles mandaram uma apostila gigante, bem grandona mesmo, eu tinha encarregado uma maleta, porque não cabia na bolsa. Por um tempo ajudou, depois já, mesmo assim, já tinha bastante dificuldade, né? Não conseguia copiar do quadro, então precisava que alguém me ajudasse ali, né, a copiar, fosse ditando para mim, localizando na apostila. E aí, depois de várias tentativas, surgiu a ideia de usar o notebook, né, na sala, e aí foi toda uma adaptação que acho que foi mais cultural do que do que prática, porque pensa, você numa turma de um monte de pessoas de 13, 14 anos e vem uma única pessoa que pode levar um computador na sala, né? E fica, Uhum. por que ele pode? Por que ele precisa? Eu também quero. Então teve esse período aí de educação, de todo mundo. Eu também me adaptei a ser um pouco diferente, porque, querendo ou não, isso chama bastante atenção. E também mudar o jeito de estudar. Né? Eu fiquei um tempo sem conhecer leitores de tela, então eu usava, né, só ampliando o texto, mudando as cores. E aí depois, quando eu conheci o leitor de tela, aí que eu ganhei bastante autonomia nos Uhum. meus estudos. E daí foi assim, né, até a graduação, né? Pelo menos o que cabe só a mim. Né? Então eu, com o meu notebook, com o meu leitor de tela instalado, tendo ali os materiais disponíveis, até que eu consigo me virar. Aí as dificuldades eram para ver o que o professor estava fazendo. Então, quando era uma aula muito visual, com diagramas, com gráficos, né, eu perdia um pouco desse conteúdo. Eu sempre tive uma imaginação, assim, uma abstração bem bacana, então eu até conseguia me virar, mas algumas coisas eram mais difíceis, né? Eu precisava pedir para o professor repetir, ou ir num horário alternativo para falar com o professor, né, fora do horário de aula, para ele explicar de novo para mim de um outro jeito. Já teve alguns professores de ensino médio que fizeram uns esquemas com cola em alto relevo, nas aulas de química orgânica, foi bem legal. Daí eu consegui acompanhar as cadeias carbônicas. Nesse caso, você tinha o feedback tátil também, né? Era por meio Isso, do feedback tátil, no caso. isso. Isso aí foi bem bacana. E na graduação, bom, eu não cheguei a usar recursos táteis, o que eu usava mais era o meu computador mesmo. Quando os professores usavam slides, eles me passavam antes para eu conseguir acompanhar no meu computador, né, já que eu não ia conseguir ver eles projetando na tela. Né, isso já ajudava bastante. Ainda assim, né, quando o slide tinha alguma imagem, eles apontavam algum trecho específico, né, daquela imagem, eu demorava um pouquinho para me localizar. Mas, no geral, eu não tive a informação completa, né, como da mesma forma que alguém que enxerga, Uhum. mas eu acho que eu consegui me virar. Mas, assim, de novo, porque eu tinha o meu notebook, né, o meu leitor de tela. Então, muito desse processo partiu do que eu tinha. Se eu não tivesse isso, eu não Sim. sei como seria. Uhum. Rafael, desculpa só te interromper um pouquinho, né? Mas essa questão que você falou dos professores terem o cuidado, né, de quando tinha um conteúdo visual relacionado à disciplina que eles estavam lecionando, no caso deles terem esse cuidado, né, para tentar explicar de uma melhor maneira. Você via que isso acontecia com a maior parte dos professores ou isso eram exceções? Eram exceções. Na graduação, eu diria que, assim, para alunos sem deficiências,
já são os professores que têm um cuidado ali de ter uma didática seja mais acessível em termos de conhecimento, né? Uhum. E aí se você coloca uma pessoa com deficiência, é mais ainda, né? Porque é algo ainda mais diferente que ele precisa fazer. Então, foram poucos professores. No ensino médio, foi um pouco mais presente, porque já tinha... Era um colégio particular, tinha já toda uma equipe, né, de professores. Então, entrava um professor novo que ia dar aula para mim. A coordenação já falava, né? Ah, vai ter um deficiente visual, precisa disso, disso e disso. Então, era um acompanhamento mais de perto. Já na graduação, como é algo mais livre, cada professor faz do seu jeito, eram poucos que tinham esse cuidado. Certo. Só que, por exemplo, na UEM, né, você fez a graduação na UEM e a UEM ela tem não chega a ser um departamento, na verdade, eu acho que é um... Bom, eu vou tratar aqui como departamento, mas não é necessariamente departamento, né? Que é o PROPAI, né? O PROPAI, ele dava o suporte para você necessário? Como que foi a relação com o PROPAI? Ah, beleza. O Propar, ele ajudou bastante em dois pontos. O primeiro é que tinham pessoas que adaptavam materiais, então, quando eu precisava ler algum livro, eles pegavam o livro da biblioteca e digitavam ele para mim. As figuras que tinham ali no meio das páginas, eles faziam uma descrição da imagem, então isso ajudou bastante. Com a ressalva de que eles tinham mais alunos para atender, então era um processo um pouco demorado, né? Precisava esperar alguns dias e não era o livro inteiro de uma vez. Eles iam soltando alguns capítulos conforme a disponibilidade deles, porque eram Aham. poucas pessoas, né? Então era um pouco mais lento. E outra coisa que eles ajudavam também tinha o programa de mentoria. Então, um aluno recebia uma bolsa, não era um valor muito alto, se não me engano eram R$ 250 por mês, e aí esse aluno, ele dedicava, se não me engano, 12 horas semanais para 10 ou 12, não lembro, mas para me ajudar com os meus estudos, seja estudando junto ou adaptando algum material. Então, esse aluno, ele me ajudava em tudo que eu precisasse nos estudos. E eu tive sorte também que eu me formei com algumas pessoas muito bacanas, muito solidárias, que me ajudavam bastante. Mesmo os que não eram meus mentores, eles me ajudavam. Certo, né, é aquela questão, né? Quando tá todo mundo no mesmo barco, na graduação o pessoal se ajuda, né? Uhum, tem que se ajudar, senão não sobrevive, não. É bem isso. Rafael, então agora, né, já partindo aqui para a parte final da nossa conversa, né, agora você está no mercado de trabalho, né, e como está sendo a sua experiência no mercado de trabalho? Como que está a sua adaptação, né, no mercado de trabalho? E além disso, como que está a adaptação, né, de certa maneira é uma adaptação da empresa com você? Uhum. Bom, eu comecei quase no período de pandemia, né? Comecei alguns meses antes da pandemia, mas mesmo assim eu já trabalhava em casa, porque a primeira empresa ela optou por eu trabalhar em casa para não ter problemas com deslocamento lá no prédio, porque era um prédio bastante complicado para acessar, para se locomover lá dentro, e eles estavam fazendo um novo prédio. Então, eles iam esperar esse novo prédio ficar pronto, que ele era um pouco mais fácil, e aí quando ficasse pronto eu iria para lá. Só que aí veio a pandemia, depois eu troquei de empresa também, então eu tive pouquíssimas experiências no escritório. E por que eu estou falando desse ponto? É que trabalhando em casa, eu tenho o computador com os meus softwares, então é relativamente tranquilo. Uhum. Eu escuto o texto que eu estou pesquisando, algum documento que eles me passam. O que eu tenho um pouco de dificuldade, como sempre, são os diagramas, quando aparece.
E quando alguém apresenta alguma coisa na tela, faz uma call e compartilha a tela para mostrar alguns dados ou slides, enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade porque, como é um vídeo compartilhado, o meu leitor de tela ele não reconhece. Uhum. Até tem uma função de reconhecimento óptico de caracteres que dá para eu ficar aplicando ali, mas né, nem sempre reconhece 100%. Mas aí, como a imagem, eu preciso ficar ampliando para conseguir ver, e aí, às vezes a pessoa muda de slide, eu estava terminando de ler ainda. Mas, no geral, as pessoas são bem solistas, sabe? Eu acho que o ambiente de TI, o pessoal se ajuda bastante, então eles são bem compreensíveis. Né? Não passei por nenhum tipo de discriminação ou de complicação por conta da deficiência visual, sabe? Todo mundo Uhum. entende que eu tenho essa dificuldade de acessar a informação, que eventualmente eu vou fazer mais perguntas para me localizar, e eles respondem, né, me ajudam no que for preciso. As ferramentas para codificar, né, no geral, elas funcionam bem com leitor de tela. Algumas coisas, algumas interfaces não funcionam tão bem assim, às vezes trava um pouco ou não suportam mesmo o leitor de tela, aí eu amplio. Então, como eu ainda enxergo um pouco, e também aqui em casa eu tenho uma TV de 49 polegadas como monitor, então eu consigo me virar bem. Se eu Uhum. fosse totalmente cego, né, aí talvez eu teria um pouquinho mais de dificuldade nessas partes das ferramentas onde o leitor de tela não suporta. Rafael, vamos lá agora. Mitos e verdades sobre a vida do deficiente visual. Ah, legal, isso aí dá uma conversa bem divertida. Vou começar com o principal aí, que eu mais escuto, é que as pessoas já me perguntaram várias vezes se eu tenho tipo uma audição de morcego, um faro de Se cachorro, você é o enfim, né? demolidor. Isso, eu enxergo na chuva. Não, né? Não, assim, o que acontece é que a gente acaba gastando mais energia, mais atenção nos outros sentidos, quando a gente deixa de ter um. Então, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de me desligar dos sons. Um lugar com muito barulho, eu fico um pouco incomodado porque vai estar vindo informação de vários lugares. É mais ou menos a mesma ideia de você estar vendo alguma coisa que, sei lá, tem várias luzes piscando com várias cores diferentes. É meio que uma sobrecarga. Mas não, né, a gente não ganha superpoderes. A audição, ela até vai diminuindo um pouco com o tempo, porque eu uso bastante fone de ouvido por conta do leitor de tela. Né? Então, somos pessoas normais. É, em contraste a isso, tem o mito do coitadinho, do depressivo, né? Que é assim, ele não enxerga, então a vida dele, né, poxa, vai ser tão limitado, vou tomar cuidado com o que eu falo com ele, porque né, ele já é tão triste, né? Então vamos tentar animar ele. E não, isso não acontece. Nós somos pessoas normais, temos ali as nossas limitações, sim, mas todo mundo tem as suas limitações, né? Só a nossa é só um pouco diferente. Uhum. Outro mito também, sempre perguntam, né, se eu sei braille, se eu leio tudo em braille, e até eu mesmo fiquei espantado quando eu descobri isso, mas não são, né, todas as pessoas com deficiência que leem braille. Eu leio bem devagar, muito devagar mesmo. Inclusive, uma vez eu saí com uns amigos e no restaurante que a gente foi tinha cardápio em braille. E aí eu comecei a ler e eu tava, né, com bastante dificuldade, porque é algo que eu não pratico. Né? Eu tenho muito mais autonomia no computador do que no papel, então eu não tenho tanto contato. E aí
né, meus amigos ficaram me sacaneando, tipo, ô, você tá lendo bem aí, né? Porque eu acabei desistindo e pedi para eles lerem o cardápio para mim. Alguns amigos desse dia tinham deficiência visual também e também não sabiam Uhum. ler em braille. Isso é uma coisa bem curiosa, porque a maioria das pessoas, eu creio também que realmente pensam que assim, tem algum grau, né, mais severo de deficiência visual, é tudo em braille, né? Leitura e tudo mais. Uhum. E até mesmo quem lê em braille, não é uma leitura, pelo menos as pessoas que eu conheço, não é uma leitura tão fluida, assim, Uhum. porque né, depende da qualidade do papel, dos furos, né? Então é uma leitura um pouco mais devagar do que você ler com os olhos. Outro ponto é que transplante de córnea não resolve todos os pontos. Né? O olho humano e a visão né, é um sistema bastante complexo, pode ter problema em várias partes do olho. Né? No meu caso, como eu falei, é na retina, então não dá para fazer transplante. Nem todo mundo se conhece, né? Geralmente quando alguém que me ajuda na rua começa a perguntar mais sobre minha vida, né? Perguntar, você conhece fulano que faz isso, isso, isso? Não, a gente não se junta numa ONG de deficientes visuais, né? O mundo é muito grande, a gente não se conhece. Eu conheço pouquíssimas pessoas com deficiência visual, na verdade. Algumas online, por conta de grupos que a gente acaba entrando aí pela internet. Outro mito é que todos os deficientes visuais acabam indo para alguma área de humanas, por exemplo, fazer um curso de direito. Já chegaram a me perguntar diretamente, assim, tipo, a pessoa acabou de me conhecer, você faz direito, né? Eu, não, faço ciência da computação, né? Porque talvez antigamente, né, talvez as áreas de humanas, por conta do conteúdo, dos materiais, boa parte serem texto, Uhum. acredito que seja um pouco mais fácil de se adaptar, mas não, né, existem deficientes visuais de várias áreas. Todos são 100% cegos. É um mito que eu passo muito por ele, porque as pessoas veem alguém com uma bengala na rua e já acham que ele não enxerga nada. Mas podem, como é uma casa, podem ser pessoas que enxergam um pouco, que são as que têm baixa visão. Uhum. Inclusive, tem um movimento que começou alguns anos atrás, chamado Bengala Verde, que ainda não é regulamentado em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil são poucos estados que tem, que a ideia seria de as pessoas com baixa visão usarem uma bengala verde em vez da bengala branca tradicional para sinalizar que né, não enxergo 100%, mas ainda tem dificuldade. Uhum. E o último aqui que às vezes as pessoas acham que todo mundo que tem deficiência visual pensa parecido, sente parecido, sabe? Como se, assim, fiquei cego, fiquei com uma visão debilitada, a partir daí, tudo que eu fizer e falar deriva disso. Como se isso determinasse a minha vida, quem eu Uhum. sou, o que eu penso e tal. Mas não, né? Como eu falei, a deficiência é um detalhe, é uma limitação, cada um tem as suas limitações, e cada um vai ser criado de um jeito, vai ter uma educação, vai desenvolver pensamentos diferentes. Então, somos pessoas e né, só tratar com respeito, conversar normalmente. Inclusive, a gente não se ofende né, ao conversar sobre isso. Isso é um outro mito também, que às vezes as pessoas ficam cochichando assim, será que eu falo sobre isso? Será que eu pergunto? Como que eu vou tratar isso? Não, pode conversar tranquilamente. A gente é super aberta ao diálogo. Maravilha. Eu tenho uma pergunta também relacionada a isso, que é se a maioria das pessoas, assim, que no caso não te conhecem, né, propriamente, mas percebem que você tem uma deficiência visual, principalmente na rua, né, por causa da bengala, se elas acham também que além de você ser deficiente visual,
se você é surdo também, porque eu já presenciei algumas vezes algumas pessoas chegando próximo de deficiente visual, perguntando se quer alguma ajuda, mas elas não falam assim num tom de voz normal, elas simplesmente gritam, sabe, berram assim com a pessoa achando que ela não vai escutar o que você tá o que ela tá falando. Acontece. No meu caso, nunca aconteceu de gritarem, mas já aconteceu de as pessoas cochicharem e acharem que eu não tô ouvindo, tipo, ai, será que ele precisa de ajuda? Será que ele consegue atravessar a rua sozinho? Ou de falarem de mim e acharem que eu não. Assim, tipo, acabei de passar por um lugar, aí a pessoa fala, olha, ele anda sozinho, nossa, achando que eu não tô percebendo que estão me observando. Em nome de todo o Grupo Manaus, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por você ter aceitado o convite. Esse nosso bate-papo aqui foi muito bom, muito produtivo. A gente agradece muito pela sua presença. Agradeço a oportunidade. Bom, para você que está assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.